década atrás, ninguém falava sobre a menopausa. Ela era um verdadeiro tabu, uma vergonha social e um assunto desconfortável. Hoje, falar sobre a menopausa parece que virou uma verdadeira tendência. Vemos celebridades, médicos e médicas atravessando a sua barreira ética de compromisso com o cuidado imparcial de seus pacientes, chegando nas mídias sociais oferecendo indiscriminadamente tratamentos para uma travessia orgânica, fisiológica de pessoas com útero. Mas, diante de um panorama tão vasto que se abre cada vez mais como perspectiva mercadológica, como podemos fazer escolhas com autonomia e segurança no campo da saúde? Nós, mulheres climatéricas, felizmente hoje temos vastas opções de escolha e muita contradição de discursos. Nós vemos, mesmo dentro da perspectiva das pesquisas científicas, uma espécie de politização e disputas de discursos sobre usar ou não usar terapias hormonais, sobre a melhor forma de cuidado do corpo de mulheres climatéricas. Diante das controvérsias discursivas que existem no campo da saúde, puxando opiniões para um lado e outro em relação aos cuidados da travessia climatérica, eu deixo a pergunta para a doutora Alana Faria, que sustenta o perfil Ginecologia Feminista e é a nossa parceira no processo de construção de autonomia para mulheres maduras. Como podemos nos proteger dessa onda tendenciosa que hoje retrata a menopausa como uma grande fatia de mercado a ser explorada com os diversos tratamentos oferecidos, muitas vezes inclusive pelos próprios médicos e médicas que os prescrevem? Como podemos, diante da diversidade de pesquisas científicas liberadas e patrocinadas pelas próprias indústrias farmacêuticas que produzem a medicalização do corpo de mulheres climatéricas, fazer escolhas seguras de que não estamos sendo massa de manobra econômica? Como podemos ter certeza de que um tratamento hormonal, muitas vezes caro e inacessível para a maioria das pessoas de classes menos privilegiadas, pode realmente ser o modo apropriado de cuidado climatérico? Tem uma amiga que há muitos anos tem uma formação de pessoas interessadas em debater o climatério e a entrada na menopausa. A partir de uma experiência pessoal dela, ela criou essa formação que chama Parteiras da Maturidade, e ela me mandou uma mensagem esses dias dizendo: Alana, você tem visto esse movimento da internet, né, em que a menopausa se transformou numa trend e muitos especialistas, influencers, lidando com o tema, né, e ela se mostrou um pouco assustada, assim, com a irresponsabilidade em muitas dessas postagens, com o reforço da patologização, a comercialização, né? E eu falei para ela, Adri, a gente passou de tabu a trend, né? Que são esses extremos nos quais irremediavelmente numa sociedade como a nossa, que lida com o corpo de mulheres, pessoas que menstruam, como um corpo potencialmente defeituoso, né? E que promove a alienação de si. Então a gente vai de um silêncio, né? Ai, doutora, não sei o que fazer, tô sentindo isso, calores, insônia, irritabilidade. E o médico tá lá, né, prescrevendo, dizendo: olha, é assim mesmo, não tem o que fazer. Então a gente vai dessa situação para um falatório desmesurado, né, com informações muito contraditórias, invariavelmente não baseadas em evidência científica, com muito conflito de interesse, né, porque muitas das páginas de influencer da menopausa, e se vocês procurarem menopausa no Instagram, vocês vão ver do que eu tô falando, né? Tem profissionais ligados a essas redes, né, que são os profissionais para quem essas pessoas que estão ali fazendo algum tipo de venda de produto e vão referenciar para esses profissionais, ou até mesmo profissionais que descaradamente
fazem suas propagandas, né, do uso indevido de métodos hormonais, né, como implantes, como bioidênticos e, enfim, e com uma completa falta de capacidade, né, pela superficialidade com que se trata dessas questões, de aprofundar em motivos, né, e questões que são multifatoriais relacionadas à menopausa, que é um processo, né, que é uma transição e que evidencia muitas questões que muitas vezes são inclusive sociais, né, como uma sobrecarga de trabalho, como a maneira como a gente hoje em dia trabalha, né, a exploração dos nossos corpos. Então, enfim, essa é uma resposta, né, e um convite para que vocês conheçam o trabalho do Parteiras da Maturidade. Elas têm um processo de formação de 2 anos, com encontros que são mensais durante os finais de semana. Eu tenho participado há alguns anos dessa formação, com um debate médico baseado em evidência científica, mas com um olhar feminista sobre a maturidade, o envelhecimento e a menopausa. E, enfim, esse é um convite para a gente sair um pouco desse lugar mais sobrenadante, né, desse debate, e fazer um aprofundamento. Confio muito no trabalho que a Adriana tem guiado, né, e convido vocês a conhecerem o trabalho dela.